Forças Armadas Revolucionárias do Povo, em frente, marche! O tema que me foi proposto já foi aqui dito pelo mestre Santos Fernandes, é a conjuntura económica e o seu impacto nas economias em desenvolvimento, o caso da Guiné-Bissau. Eu quero começar por uma célebre frase que é atribuída a Luiz Inácio Lula da Silva, que foi presidente do Brasil, quando, numa das eleições que ele perdeu, terá dito aos jornalistas, quando lhe perguntaram: Sr. Lula, o que é que o senhor vai fazer agora? Ele responde: eu vou estudar. E os jornalistas perguntaram-lhe: vai estudar por quê? E ele responde: quero compreender porque é que, quando o dólar cai nos Estados Unidos, as ovelhas de Mato Grosso sentem a queda do dólar. Esta é uma metáfora para dizer que as economias hoje no mundo estão profundamente interconectadas. As economias são abertas e aquilo que acontece na Europa, na Ásia ou em qualquer país tem repercussões no nosso próprio país. E isto deve-se ao quê? Isto deve-se a uma mudança profunda que se verificou, que nós hoje conhecemos pelo termo globalização. A globalização de que nós falamos hoje é uma segunda vaga de globalização. Muitas vezes pensamos que a globalização é um fenómeno recente, que começou na década de 80, começou no início do século e acelerou-se na década de 80 com o desenvolvimento de novas tecnologias de informação e comunicação. Mas a realidade é que a globalização já teve uma primeira vaga no início do século XIX, quando, graças à Revolução Industrial e à redução dos custos de transporte, tornou-se possível fazer mais comércio entre os países. Quando se olha para o volume comercial dos países do mundo, do início do século XIX até finais do século XIX, vemos que houve um aumento considerável do comércio entre os países. Foi a primeira vaga de globalização. Embora, há que dizer, esse comércio baseava-se sobretudo em trocas de matérias-primas. Depois, essa primeira vaga de globalização foi interrompida pela Primeira Guerra Mundial, que aconteceu, como sabem, entre 1914 e 1918. Depois do fim da Primeira Guerra Mundial, as economias começaram a retomar trocas comerciais, veio a Segunda Guerra Mundial, 39-45. Depois da Segunda Guerra Mundial, praticamente o comércio mundial desacelerou. Foi então que se decidiu pela criação das chamadas instituições de Bretton Woods, que hoje todos conhecem, as famosas instituições de Bretton Woods, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. As economias estavam em depressão, as trocas comerciais estavam no seu mais baixo nível, era preciso fazer qualquer coisa. Qual foi o papel do Banco Mundial no período pós-guerra? O Banco Mundial, que começou por ser chamado Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, os primeiros créditos que deu foi para os países europeus que sofreram as consequências da Segunda Guerra Mundial. O principal objetivo era injetar fundos para que esses países pudessem rapidamente desenvolver-se e sair das ruínas da guerra. Qual era o principal papel do Fundo Monetário Internacional?
dinamizar o comércio internacional através da fixação de regras claras em termos de taxas de câmbio praticável entre os diferentes países. A primeira missão do Fundo Monetário Internacional é supervisionar a aplicação efetiva das regras em relação às taxas de câmbio. A segunda missão do Fundo Monetário Internacional é monitorar a balança de pagamentos dos países que são membros do Fundo Monetário Internacional. E, finalmente, a terceira missão do Fundo Monetário Internacional é velar pela liquidez internacional a nível global. Portanto, estas instituições são criadas, anos depois começa a segunda vaga de globalização. E essa segunda vaga de globalização faz com que as economias se interconectem ainda mais nos anos 50, 60, do século XX até finais do século XX. Por isso mesmo, por causa desta interconexão profunda entre as economias, quando um país avalia a sua situação económica, não pode limitar-se a avaliar apenas a situação económica interna. Tem que avaliar também a perspectiva da conjuntura internacional. Isto é, o impacto que a conjuntura internacional poderá ter na sua própria economia. E eu vou dar-vos alguns exemplos para verem como é que algumas economias sofreram ao longo da história com o facto de terem sido negativamente afetados pela conjuntura internacional. Devem ter ouvido certamente falar da crise financeira na Ásia nos anos 90. Mais precisamente, em 1997, houve uma crise na Ásia, uma crise financeira. O que é que aconteceu na Ásia na altura? Houve um grande influxo de capitais, porque o mercado de capitais é um mercado livre, não há restrições em termos de entrada e saída de dinheiro entre os países. O dinheiro procura, e é verdade, o dinheiro procura onde pode render mais. E o Japão, que é até agora o país mais desenvolvido da zona, o Banco Central do Japão estava a praticar uma política de uma taxa de juros extremamente baixa. Os investidores que queriam rentabilizar os seus dinheiros começaram a fugir do Japão, porque quando a taxa de juros de um depósito é baixo, vamos supor que eu tenho 100 mil francos CFAs e quero depositar aqui, isto é um banco, e este banco diz-me, para o seu depósito de 100 mil francos CFAs, nós pagamos 5 francos CFAs, por cada 100 mil francos CFAs que depositar. É a taxa de juro de depósito. Mas, aqui ao lado, há um outro banco que diz, se me depositar 100 mil francos CFAs, eu vou-lhe pagar 10 francos CFAs por cada 100 mil francos CFAs. Qual é a decisão racional de um agente económico? Onde é que vai depositar? Vai depositar num outro banco. Foi o que aconteceu na Ásia em 1997. Havia muito investimento no Japão. De repente, o Banco Central do Japão decide baixar consideravelmente a taxa de juro para poder fazer aquecer a economia. E então, os investidores fogem do Japão e procuram outros lugares para pôr o seu dinheiro. E vão aos países da Ásia de Leste, da Ásia do Sul, Malásia, Singapura, Tailândia, e metem muito capital. Houve problemas na gestão, houve muito investimento feito com esse dinheiro, os bancos emprestaram dinheiro, muito dinheiro, e de repente chegou-se à conclusão de que alguns desses investimentos não eram produtivos. E as empresas começaram a sofrer as consequências de maus investimentos. Começaram a não poder pagar aos bancos, os bancos começaram a cobrar coercivamente e os investidores perceberam que estavam em risco de não poder recuperar os seus créditos. O que é que acontece? Os investidores começaram a retirar o dinheiro desses países. Retiraram rapidamente o dinheiro desses países e, por receio de contágio,
há um país onde a crise começou, retiraram o dinheiro e começaram a retirar em massa dinheiro nos demais países da região. E isso afetou profundamente a taxa de câmbio das moedas daqueles países, porque a taxa de câmbio depende do volume monetário de que o país dispõe, e afetou a economia, e essas economias entraram em recessão. Este é um exemplo de como, às vezes, situações conjunturais que parecem simples acabam por provocar problemas na economia. Mas há outro exemplo, há o exemplo da crise financeira nos Estados Unidos, de 2008, que levou à falência de bancos, como bancos importantes nos Estados Unidos, Lehman Brothers e outros bancos que foram à falência. Neste caso, o que é que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa. Como o sul da Ásia já não era tão atrativo em termos de depósito de investimento, os investidores desviaram os seus investimentos para os Estados Unidos. Eu lembro-me que nos anos 80, na altura em que Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos, eu fui aos Estados Unidos algumas vezes na altura. O crédito era tão fácil, que sentava-se, e eu via essa situação na prática, porque sentava-me com amigos em casa, chegava uma chamada telefónica, era um banco a dizer: não queres crédito? Que estavam atrás das pessoas para irem buscar crédito aos bancos. Porquê? A taxa de juros era baixa, o dinheiro era barato. Houve muito crédito na área da imobiliária, por isso mesmo é que a crise financeira dos Estados Unidos é conhecida como a crise da imobiliária, porque houve uma bolha, toda a gente foi atrás da imobiliária, os bancos começaram a dar crédito a toda a gente porque o dinheiro era barato, finalmente muitos créditos mal parados não foram cobrados e os bancos começaram a entrar em pânico, fecharam os créditos e começaram a obrigar os devedores a pagar. E como os bancos fecharam os créditos, mesmo o crédito interbancário também foi limitado. Os bancos dão crédito entre si. Um banco que está na mesma cidade com outro banco precisa de 200 milhões, pede um crédito por 24 horas para resolver um problema específico de liquidez. Mesmo o crédito interbancário foi limitado nessa altura. Qual foi a consequência? A consequência foi que os bancos pararam de dar crédito. Parando de dar crédito, as empresas não conseguiram receber créditos para desenvolverem a sua atividade económica. Os devedores começaram a racionalizar o consumo, porque, obviamente, estavam apertados, tinham que pagar esses créditos e, finalmente, toda a demanda agregada, como se diz a economia, foi afetada e a economia americana entrou em recessão. Mais outro exemplo de como uma simples situação conjuntural pode afetar a economia. Um terceiro e último exemplo, a crise da dívida soberana dos países europeus. Há 4 países europeus que, até ironicamente, se arranjou uma denominação para esses países, que é uma denominação um pouco feliz, porque a expressão em inglês significa porco, dizem pigs, que é Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, que são países que estavam com a crise da dívida soberana. Qual foi a causa da crise da dívida soberana? A causa é que, e aqui tenho que abrir um parênteses, enquanto estudantes de contabilidade, gestão e economia, há uma coisa que tem que se perceber. A dívida pública dos Estados não é uma coisa má em si. Um Estado pode contrair dívidas para financiar programas e projetos de desenvolvimento. Mas esse financiamento, através da dívida pública, ela tem que ser sustentada por um crescimento económico. Se a taxa de contração da dívida for superior à taxa de crescimento económico,
o estoque da dívida relativamente ao produto interno bruto vai aumentar e logo a dívida pode tornar-se sustentável. Quer dizer, um país pode ir contraindo dívidas, mas enquanto a sua economia for crescendo, o peso relativo da dívida em relação ao seu produto interno bruto não aumenta, não há crise. Mas quando um país contrai dívida, mas a sua economia não está a crescer suficientemente para compensar essa dívida, temos um problema. Então, o que aconteceu em Portugal, e eu vou dar o exemplo específico de Portugal, porque há uma história que se conta em relação a Portugal, nesse particular, é que chegou uma altura em que a dívida pública portuguesa já estava acima de 100% em relação ao produto interno bruto. O que é que os investidores fazem? Os investidores são especialistas em avaliar riscos. Quando eles investem dinheiro na dívida soberana, ou seja, compram dívidas de países, eles avaliam qual é a probabilidade da insolvência desse país. A Grécia foi literalmente à falência, porque chegou a uma altura em que já não conseguia pagar as dívidas. Em Portugal, quando os investidores perceberam que havia um risco elevado, começaram a aumentar as taxas de juros dos empréstimos no mercado financeiro. Ou seja, o governo português emite títulos de tesouro para ir buscar dinheiro. O título de tesouro é comprado por investidores a uma taxa de 3%. Ou seja, o investidor dá dinheiro, toma um título. Esse título é um papel, mas esse papel vale dinheiro. Quando os investidores perceberam que a economia portuguesa não estava a crescer ao mesmo ritmo que a sua dívida, e a dívida estava, em relação ao produto interno bruto, a aumentar substancialmente, eles começaram a aumentar a taxa de juros. E então a história a que me referia, na altura o primeiro-ministro de Portugal era o engenheiro Sócrates, ele tinha um computador à sua frente e todos os dias ele tinha acesso ao spread, que era um ecrã que lhe mostrava qual é a taxa de juros hoje no mercado em relação à dívida portuguesa. E então a Alemanha vai ao mercado, recebe um empréstimo de 20 bilhões de euros e os investidores cobram 1,5% da taxa de juros, porque acreditam na economia alemã. Portugal vai ao mercado, quer um empréstimo de 10 bilhões, os investidores cobram 6% de taxa de juros. Até que chegou a um ponto em que as taxas de juros que estavam a ser cobradas pelos investidores já era insustentável para Portugal. Portugal decidiu que já não podia ir ao mercado continuar à procura de financiamentos. E foi aí então que entrou a famosa Troika. O Fundo Monetário Internacional veio em socorro com o Banco Central Europeu e a União Europeia. Depois destes exemplos, vamos voltar então à realidade da Guiné-Bissau. Como é que a nossa economia, a economia da Guiné-Bissau, é influenciada pela conjuntura económica? A primeira coisa a dizer é que a Guiné-Bissau faz parte de uma União Económica e Monetária chamada UEMOA. A UEMOA é uma União Económica e Monetária. A União Monetária significa o quê? Significa que temos uma mesma moeda, que é o franco CFA, mas significa também que temos o mesmo Banco Central, que é responsável pela política monetária dos 8 países da região. Antes da Guiné-Bissau entrar no CFA, aqui estão muitos jovens que provavelmente nessa altura ou eram crianças ou ainda não tinham nascido. A Guiné-Bissau tinha a sua própria moeda, o peso, e tinha um banco central que era responsável pela política monetária da Guiné-Bissau. A partir da altura em que a Guiné-Bissau entra na UEMOA, a entidade responsável pela política monetária da Guiné-Bissau passou a ser o BCAO. Estamos aqui, precisamente, não longe da filial do BCAO,
mas BCAO é o Banco Central dos Estados da África Ocidental, que cobre os 8 países, entre os quais a Guiné-Bissau, e tem a sua sede em Dakar. É responsável pela política monetária. O que é que o Banco Central faz? Qual é o conteúdo da política monetária? O papel do Banco Central, o principal papel do Banco Central, é assegurar a estabilidade da moeda e evitar que haja inflação acima dos objetivos. Depois, no debate, se quiserem, podemos entrar um pouco mais em detalhe em relação a isto. Porque é que a inflação não é boa ou alta inflação não é boa. Mas o Banco Central tem o papel de estabilizar a moeda e evitar que haja alta inflação. Mas, além disso, o Banco Central é responsável pelo estoque de dinheiros do país. O Banco Central é que define qual é o volume de estoque do dinheiro da zona económica e monetária da África Ocidental. O Banco Central é que decide qual é o volume de crédito à economia que deve ser dado anualmente. O Banco Central é que decide qual é a taxa de juro que se deve aplicar aos créditos que devem ser dados à economia. E como é que o Banco Central consegue, por exemplo, decidir da taxa de juro? Quem dá créditos à economia são os bancos comerciais. Como é que o Banco Central consegue influenciar a taxa de juro que os bancos comerciais dão? Através de um instrumento importante que o Banco Central tem, que é chamada taxa diretora. Ou seja, o Banco Central estabelece uma taxa básica, a que chamam de taxa diretora de juro, e essa taxa permite um spread. Neste momento, a taxa diretora do Banco Central dos Estados da África Ocidental anda à volta de 2,5%. 2,5% significa que, quando um banco comercial vai pedir emprestar o dinheiro, porque é o que acontece, os bancos comerciais são financiados também pelo Banco Central. Quando vai pedir emprestar o dinheiro ao Banco Central, o Banco Central diz-lhe: eu empresto dinheiro à taxa de 2,5%. Como o Banco Comercial tem que ganhar na transação, o Banco Comercial recebe o dinheiro à taxa de 2,5%. Quando eu vou ao Banco Comercial e digo ao Banco Comercial: quero um empréstimo para construir uma casa, o Banco Comercial empresta-me o dinheiro à taxa de 5% ou 6%. O spread, a diferença entre 2,5% que o Banco Comercial paga ao Banco Central e os 5%, 6% que eu pago ao Banco Comercial, é o lucro do Banco Comercial. Então, a política monetária é essa. E a Guiné-Bissau, fazendo parte da UEMOA, não tem o controle da sua política monetária. A política monetária é decidida pelo Banco Central dos Estados da África Ocidental, que é uma entidade independente dos governos. A política monetária é um importante instrumento de política macroeconómica. A partir do momento em que um país perde alguma soberania em termos de política monetária, só pode lançar mão de outros instrumentos. Qual é o outro instrumento? O instrumento que a Guiné-Bissau tem à sua disposição para a sua política macroeconómica, o principal instrumento é a política fiscal. A política fiscal, o que é? A política fiscal são decisões de política que têm a ver com o estabelecimento de equilíbrios entre as receitas do Estado e as despesas do Estado. Neste domínio, a Guiné-Bissau tem autonomia total. O país pode decidir que quer ter um déficit do seu orçamento, logo as suas receitas totais, fiscais, incluindo dons, etc., vai ser inferior às suas despesas, ou o país pode decidir que quer ter um superávit fiscal e, nesse caso,
as suas receitas serão superiores às suas despesas. A conjuntura também é importante, e particularmente a conjuntura internacional, porque influencia alguns agregados macroeconómicos. Por exemplo, quando o preço do combustível aumenta, a Guiné-Bissau não é um país produtor de combustível, não é um país produtor de petróleo. Entretanto, na zona UEMOA, há alguns países que produzem petróleo. Por exemplo, a Côte d'Ivoire, a Costa de Marfim, é um país produtor de petróleo. O que é que acontece na economia da Costa de Marfim quando o preço do petróleo aumenta? É benéfico ou é prejudicial para a Costa de Marfim? É benéfico. Mas o que é que acontece na economia da Guiné-Bissau quando o preço do petróleo aumenta? É prejudicial, porque passamos a comprar o petróleo mais caro. Na economia chama-se isso inflação importada. Importamos um acréscimo de preço em relação àquilo que seria um preço razoável. O nível geral de preços aumenta e logo a inflação também aumenta. Na zona UEMOA, a inflação está mais ou menos controlada, porque a meta é que a inflação não seja superior a 3%, mas a inflação varia entre os diferentes países em função da sua realidade. A mesma coisa acontece em relação a géneros alimentícios. Quando importamos arroz, temos inflação importada. A inflação aumenta. Como é que se determina a inflação? É uma questão apenas de curiosidade para estudantes. Estou a falar de inflação. Como é que se determina a inflação? Há vários métodos para determinar a inflação, mas o método mais utilizado, que é aquele que também se utiliza na Guiné-Bissau e que é calculado pelo Instituto Nacional de Estatística, é o chamado índice de preço ao consumidor. O índice de preço ao consumidor, o que é? Há técnicas que os estaticistas utilizam, o índice de preço ao consumidor, para determinar qual é o nível de inflação que temos no país. Como é que podemos saber se a inflação é 1,5%, 2%, etc. E o que é que os estaticistas fazem quando trabalham com o índice de preço ao consumidor? Identificam um cabaz de produtos que consideram ser representativo do país. O cabaz de produtos que é utilizado na Guiné-Bissau para o cálculo do índice de preço ao consumidor não é o mesmo que é utilizado, por exemplo, no Senegal ou noutros países. Depende daquilo que são os produtos mais consumidos no país. Então, há um cabaz de produtos representativos, mas há uma espécie de ponderação de cada um dos produtos no cabaz. Isto é como nos testes na escola, tem várias cadeiras, isso acontece em vários sistemas educativos, dizem matemática tem ponderação 1, mas literatura tem ponderação 0,5%. Quer dizer que não tem a mesma ponderação. Faz-se essa ponderação e depois chega-se a um resultado e chega-se ao valor da inflação. O que é que se procura no caso da Guiné-Bissau? Somos um país pobre e, falando em país pobre, temos que distinguir um país economicamente pobre, porque não somos um país pobre em termos de recursos naturais. Somos um país economicamente pobre, com um PIB per capita estimado à volta de $500. E podem ter uma ideia da pobreza. $500. $500 significa que um ano tem 365 dias. Não é? E, portanto, significa que cada guineense produz, em média, $500 por ano. Se produz $500 por ano, vamos dividir 500 por 365, vamos ver que o guineense não produz $2 por dia, por ano.
cada guineense por ano não produz mais do que $2. E, na verdade, 70% da população da Guiné-Bissau vive abaixo da linha da pobreza. A linha da pobreza está foi calculada pelo Banco Mundial em $1,25. $1 anda à volta de 500 francos CFAs, digamos que 520 francos CFAs, 520 francos CFAs. Quer dizer que a maior parte dos guineenses vive com menos de 1.000 francos CFAs por dia. O que é que se pretende? Pretende-se que o país cresça, que o país se desenvolva. E por isso mesmo, as políticas macroeconómicas têm que ser políticas com vista ao crescimento económico. Por isso é importante ver qual é a característica da nossa economia e como é que as políticas macroeconómicas devem ter em consideração as situações conjunturais para ter um impacto menos negativo possível ou mesmo ter um impacto positivo. Características da nossa economia, o mestre Santos Fernandes avançou várias. Nós somos uma economia dependente da agricultura. A agricultura representa 69% do nosso produto interno bruto. Somos uma economia pouco diversificada. Eu diria mesmo quase não diversificada. A Guiné-Bissau provavelmente é dos países com uma economia menos diversificada no mundo. A nossa exportação é essencialmente assegurada pela castanha de caju. 90% da nossa exportação. E isto é um risco para a economia. É um risco porquê? É um risco porque quando a economia não é diversificada, ela é vulnerável a choques. Ou a choque externo ou a choque interno. Vamos supor que há uma praga que dizimou metade dos nossos cajueiros. A Guiné-Bissau produz atualmente 200.000 toneladas de castanha de caju. Se num ano, por exemplo, no próximo ano, para a próxima campanha, houver uma praga, insetos quaisquer que venham e dizimam metade da nossa produção e a produção cai para 100.000 toneladas, a nossa economia vai afundar-se. Porque só teremos metade da exportação previsível. Mas também há possibilidades de choques externos, por causa da volatilidade de preços. Por vezes os preços são mais elevados, por vezes os preços são menos elevados. Há anos em que a castanha de caju é vendida a 1.200 francos, a $1.200 por tonelada, há anos em que a castanha é vendida a $1.000 por tonelada, $1.300 por tonelada, etc. E, portanto, em função dessa variação, o país recebe mais ou menos dinheiro e, por conseguinte, cresce mais ou cresce menos. E, portanto, esta é também uma situação conjuntural que afeta a nossa economia. Temos, além de que estamos numa monocultura, temos ainda outra dependência quase total, que também foi aqui evocada pelo mestre Santos, que é o facto de que toda a nossa castanha de caju, que é exportada em bruto, ser exportada para um único país, praticamente, que é a Índia. A Índia é a principal compradora da nossa castanha de caju. Mas vamos supor, e não sei se sabem, a Índia é um grande produtor, é um país produtor de castanha de caju. Porque a Índia compra a castanha de caju da Guiné-Bissau não significa que a Índia não... A Índia tem... a Índia na verdade, a Índia é o principal produtor de castanha de caju a nível global. O problema é que há muita gente na Índia, sobretudo mais pobres, que trabalham na indústria do descasque da castanha. E a castanha produzida na Índia não é suficiente para assegurar o emprego de toda essa gente. Então o governo indiano subsidia a importação de castanha bruta para a transformação na Índia, de modo a assegurar o emprego e
mitigar os efeitos da pobreza. Mas vamos supor que a Índia entre em recessão, isto é, a economia indiana não está bem, e o governo indiano decide não subsidiar aqueles agricultores. O que é que vai acontecer? Se não arranjarmos outros destinos para a nossa castanha de caju, a nossa economia vai afundar-se. Por isso mesmo, é importante pensarmos no que é que deve ser feito para evitarmos os efeitos negativos de mudanças de conjuntura na nossa economia. E aqui quero deixar algumas pistas. A primeira é que a tarefa mais importante que temos pela frente é a tarefa da diversificação da nossa economia. E é interessante porque há países que não têm recursos. Quando um país não tem recursos, não pode diversificar a sua economia, porque a diversificação da economia depende de que recursos o país dispõe. Mas no caso da Guiné-Bissau, nós temos recursos. Temos 4 potenciais motores de crescimento. Primeiro potencial motor de crescimento, a agricultura, a agroindústria e pecuária. Segundo potencial motor de crescimento, as pescas. Terceiro potencial motor de crescimento, o turismo. Quarto potencial motor de crescimento, as minas. O que temos que fazer? Aumentar a produção da castanha de caju, certamente, mas também transformar uma boa parte dessa castanha de caju localmente. Porque a transformação local da castanha de caju assegura valor acrescentado à castanha, que é vendida mais caro no mercado internacional, e dá emprego a muita gente. Mas, ao mesmo tempo, é preciso diversificar a nossa agricultura. Não nos limitarmos apenas à castanha de caju. Temos o arroz que podemos produzir. A produção do arroz pode ter um impacto importante na nossa balança de pagamentos. A Guiné-Bissau consome anualmente cerca de 450 mil toneladas de arroz, porque, infelizmente, nós guineenses gostamos de comer arroz. Mas a nossa produção anual de arroz é de cerca de 200 mil toneladas. O que significa que 250 mil toneladas de arroz são importadas anualmente para assegurar o consumo dos guineenses. Se a Guiné-Bissau conseguisse produzir essas 250 mil toneladas, estaríamos numa situação de autossuficiência alimentar e preservaríamos grande parte das nossas divisas, das nossas reservas cambiais, que seriam utilizadas para outros fins. Segundo potencial motor de crescimento, as pescas. Hoje, as pescas praticamente não entram na contabilidade do produto interno bruto, porque não há exportação, como acontece, por exemplo, com o caju. O que acontece no setor das pescas é que, como a Guiné-Bissau não tem infraestruturas de conservação e de transformação, e não tem uma capacidade de frota para a pesca, acaba por celebrar contratos com países para pescarem nas nossas águas a troco de uma recompensa financeira. E essa recompensa financeira, embora entre no Orçamento Geral do Estado, não entra na contabilidade do nosso produto interno bruto por não se tratar de uma exportação. Há pouco tempo ouviram a polémica à volta do novo acordo celebrado com a União Europeia. Até recentemente, a União Europeia dava ao Estado da Guiné-Bissau 9 milhões de euros por ano para que os barcos de países da União Europeia pescassem no nosso mar durante um ano, com um volume de captura que é determinado no acordo. Mas aqui há um problema, que penso que todos nós sabemos. Primeiro é que esses 9 milhões de dólares é muito pouco relativamente àquilo que poderia ser o ganho da Guiné-Bissau se fôssemos nós a pescar e a vender o peixe. O segundo problema é que não temos uma capacidade de controle do nosso mar, logo o volume fixado no acordo provavelmente ou muito provavelmente é violado.
não há fiscalização marítima e logo recebemos 9 milhões para 18 milhões de toneladas, 180 mil toneladas de peixe, ou 1 milhão e 800 mil toneladas de peixe pescado. Mas não sabemos se eles levam 3 milhões, ou 4 milhões, ou 5 milhões, porque não fiscalizamos. E, portanto, o setor das pescas representa um potencial de crescimento económico, um motor de crescimento económico, mas é necessário que a pesca seja nacionalizada, entre aspas, no sentido de que haja frota para pescar, para a descarga em terra, para a congelação, para a transformação e para a venda. Turismo, terceiro potencial motor de crescimento. Fazemos parte dos 8 países da União Económica e Monetária Oeste-Africana. A Guiné-Bissau é provavelmente o país que tem a biodiversidade mais bonita, mais linda. Temos uma parte continental, formada pelo continente, e temos uma parte insular, constituída por 88 ilhas, as Ilhas Bijagós. Ilhas paradisíacas. Mas, infelizmente, não há turismo na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, hoje, recebe, em média, 2%, à volta de 2% do total de turistas que visitam a zona Uemoa durante um ano. Então, é preciso desenvolvermos o setor do turismo, porque há condições naturais para isso, e por isso mesmo é que o plano de desenvolvimento turístico da Guiné-Bissau deve ser um plano que apresenta as Ilhas Bijagós como um destino turístico internacionalmente conhecido. Quando eu estava no governo, em 2015, do engenheiro Domingos Simões Pereira, o primeiro-ministro de Cabo Verde esteve aqui em visita e foi às ilhas, José Maria Neves. Ele já conhecia a Guiné-Bissau, mas nunca tinha ido às ilhas. Quando voltou das ilhas, fomos jantar e eu estava sentado à mesma mesa que ele e eu perguntei-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, como é que viu as ilhas? Ele vira-se para mim e diz, ó Ministro, vocês têm aqui um paraíso e estão a brincar. Cabo Verde, a economia de Cabo Verde, como sabem, está assente no turismo. Cabo Verde recebe à volta de 300 mil turistas por ano e o próprio José Maria Neves, na altura, disse nós podemos ajudar a Guiné-Bissau a vender as Ilhas Bijagós. Como? Através de aquilo que eles chamam de pacote turístico estendido. Quer dizer, um turista italiano que compra um pacote para ir ao Sal ou a Boa Vista, pode-se incluir no pacote um salto às Ilhas Bijagós. E durante 2 dias vem descobrir as ilhas e provavelmente vai gostar das ilhas. Quando voltar para a Itália vai dizer, descobri umas ilhas muito lindas, vamos lá da próxima vez. E se o turismo das Ilhas Bijagós for desenvolvido, entre 20 a 25 mil turistas por ano, temos uma fonte de rendimento, por isso mesmo o turismo é um importante motor de crescimento da economia. Finalmente, as minas. Temos reservas confirmadas. Há um debate à volta do petróleo, mas a verdade é que não há nenhuma confirmação da existência do petróleo na Guiné-Bissau. Mas o que está confirmado é que existem 112 milhões de toneladas de bauxite na zona de Boé, que é o prolongamento da bauxite da Guiné-Conakry. Está confirmada a existência de 105 bilhões de toneladas de fosfato na zona de Fari. Se a Guiné-Bissau começar a explorar só o fosfato, o seu produto interno bruto vai dar imediatamente um salto de 29%. Então, as minas constituem também um importante motor de crescimento da economia. Para terminar, e para resumir, quero dizer que a Guiné-Bissau tem condições perfeitamente propícias para um crescimento económico rápido, aproveitando os seus motores de crescimento. É evidente que isto tudo exige políticas públicas adequadas. A exploração da bauxite, do fosfato, o desenvolvimento das pescas, etc., depende de boas políticas públicas.
depende do fortalecimento das instituições, depende do desenvolvimento do capital humano, da educação, da saúde. E tudo isto deve ser feito à volta de um pacote que permita que cada um desses elementos contribua para o crescimento e o desenvolvimento da Guiné-Bissau. Foi isso que em 2015 fizemos quando preparamos o Plano Estratégico e Operacional Terra Arranca, em que avaliamos todas estas variáveis que eu acabei de anunciar e definimos que em 10 anos era possível uma transformação estrutural da Guiné-Bissau, com uma economia diversificada, a preservação da biodiversidade, políticas públicas prudentes que conduzam ao crescimento económico e à redução da pobreza dos guineenses. Fico por aqui e espero que possamos interagir agora, se tiverem perguntas ou observações a fazer em relação a esta minha intervenção. Muito obrigado.